Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentorship, mais uma aula da nossa mentoria imparável. E o tema da aula de hoje é barreiras ao mindset de crescimento e aprendizado contínuo. Você já deve ter estudado nas aulas anteriores, né, o significado de mindset, mas caso vocês caiu direto nessa aula aqui, mindset é a capacidade que nós temos de mudar o nosso pensamento, né? É a mudança de mentalidade de uma forma geral, mas ela é um pouquinho mais profundo pela questão de que entra no, na questão do pensamento, na forma como que são construídos os seus pensamentos, e os seus pensamentos são as respostas dos estímulos que você tem para ir atrás dos resultados que você precisa. Então, a gente vai falar sobre isso na aula de hoje, e eu espero que você pegue um papel, uma caneta aí para você anotar, para você não esquecer, para você não perder de nada, e que você possa ter essa mudança de mentalidade, porque ela é muito importante no que nós vamos construir aí pela frente. Eu sei que nós enfrentamos desafios, quando nós falamos de desenvolvimento pessoal, né? É, é a capacidade que a gente tem de se desafiar todos os dias. O desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal é isso. É a capacidade que a gente tem de se desafiar todos os dias e de ser a nossa melhor versão todos os dias. Então, para quem está buscando realmente um crescimento, para quem está buscando um desenvolvimento, tudo começa na questão da mudança da mentalidade, na mudança do mindset, né? A mudança da origem dos seus pensamentos, da forma como você pensa. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, mas eu quero falar para você também o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é identificar as principais barreiras que impedem o desenvolvimento de um mindset de crescimento e a prática do aprendizado contínuo. A aula irá proporcionar insights sobre como superar essas barreiras, oferecendo estratégias para você lidar com, com as mentalidades limitantes, com as crenças autossabotadoras e também com as pressões sociais que inibem o seu crescimento pessoal. Nós vimos nas aulas anteriores que nós temos dois tipos de mindset, ou dois tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela mentalidade que acredita que nasceu assim, que vai ser assim para o resto da vida e que não vai mudar, que as coisas não vão mudar, que as coisas vão ser daquela forma. A mentalidade de crescimento, o mindset de crescimento, é aquele mindset que sabe que se eu aprender, se eu estudar, se eu praticar, se eu me esforçar, as coisas podem mudar. Então, se eu estou levando uma vida agora e não estou satisfeito com a vida que eu estou levando, eu posso fazer melhorias. Mindset de crescimento. Mindset fixo não acredita nessas melhorias, acredita que a coisa é assim mesmo e vai continuar assim e você vai ter que ser obrigado a conviver com isso. Por isso eu pergunto, qual que é o tipo de mentalidade que você tem? Qual é o seu mindset? É um mindset de crescimento? É um mindset que entende que você pode melhorar todos os dias, que você pode crescer? Assim, praticamente não falo muito sobre o mindset fixo porque eu, eu tenho dificuldade de acreditar que as pessoas, elas, a partir do momento que elas têm esse conhecimento, elas conseguem ficar no mindset fixo. Elas ficam no fixo porque elas não têm o conhecimento. Mas a partir do momento que você tem essas informações, não dá mais para você ficar no mindset fixo, porque tem como nós melhorarmos todos os dias, tem como nós crescermos, tem como nós desenvolvermos. Então, existem algumas barreiras que acabam atrapalhando esse mindset de crescimento. E essas barreiras são crenças, são atitudes, são comportamentos que limitam a capacidade que nós temos de aprender, de crescer, de desenvolver. Então, ela acaba nos levando para um mindset fixo, não de crescimento. Então, essas barreiras acabam nos limitando. Essas barreiras, elas podem surgir tanto como fatores internos, como a autocrítica, quanto influências externas, como as pressões sociais, por exemplo, ou até mesmo expectativas culturais. E superar essas expectativas, superar essas pressões internas é essencial para que você possa ter um aprendizado contínuo e também possa ter um desenvolvimento pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre 4 passos aqui para você conseguir romper essa barreira,
para que você possa entender essa barreira do mindset de crescimento e trabalhar em cada uma dessas barreiras. Porque quando eu começo a ter essas informações, quando eu começo a ter esse desenvolvimento, quando eu começo a ter essa começo a desenvolver esse mindset de crescimento, eu começo a ver as coisas na minha vida se encaixando, as peças se encaixando. Eu começo a ver a minha vida fluindo. Por quê? Porque é a oportunidade que eu tenho de organizar a casa, de organizar a minha vida, de organizar meus pensamentos, de organizar as minhas ideias. E é um desafio. É um desafio para todo mundo. O homem, ele principalmente, né? O homem, a gente tem várias mulheres também na mentoria, mas o homem, quem é o homem sabe do que eu estou falando, o homem enfrenta esses desafios todos os dias, porque o homem carrega essa responsabilidade muitas vezes da família, de fazer acontecer, de fazer as coisas darem certo, porque querendo ou não, a nossa família está olhando para nós. As pessoas que estão à nossa volta, elas estão olhando para nós. E elas querem ver até onde a gente vai, qual que é a carga que a gente consegue suportar, quais são os desafios que a gente consegue vencer. E quando você vence os desafios, quando você suporta essas cargas, quando você dá os próximos passos, cada vitória que você tem é um espelho para as outras pessoas. É uma inspiração para as pessoas. E por mais que você ache que você não é uma inspiração para outras pessoas, tem pessoas olhando para você. Tem pessoas se espelhando em você, tem pessoas olhando para a sua vida e buscando referência como um marido, como um pai, como um trabalhador. No entanto, que quando a gente erra, as pessoas ficam bravas com a gente. Elas se frustram com a gente, não é assim? Você fala assim, poxa, mas a pessoa nunca me ajudou. O que que ela tem a ver com a minha vida? Mas muitas vezes a pessoa olhou para você e ela criou expectativa. E ela está esperando você vencer para poder motivar ela também. E desenvolver essa mentalidade, esse mindset de crescimento e de ter esse aprendizado contínuo, que é o que a gente está falando aqui, é um fator muito importante para aguentar as pressões. E não é fácil, não é fácil. Tem dias que parece mais difícil ainda, pelos desafios que a gente enfrenta, pelas coisas que acontecem. Porque parece que a coisa está indo bem, de repente, quando você menos espera, alguma coisa acontece e você fica para baixo, você desanima. Talvez você discute com a esposa, talvez você discute com o marido, talvez você leve uma bronca do patrão, talvez a tua situação financeira não está como você gostaria, talvez você vacila de uma forma ou de outra, e aí parece que o mundo desaba. E como resistir a essa pressão? Como conseguir ter inteligência emocional? Como conseguir gerir as emoções para poder permanecer firme, para poder permanecer forte diante dessas situações? É desenvolvendo essa mentalidade de crescimento, de aprendizado contínuo. É olhar para esses desafios e ver que eu posso aprender com ele. Olhar para a fase e dizer para as pessoas que estão à sua volta, ou dizer para você mesmo, ou dizer até mesmo para a fase: olha, essa fase não me define. Essa fase não é o que eu estou esperando. É simplesmente uma fase. E essa fase eu preciso aprender com ela e o que eu preciso aprender. E quero aprender o mais rápido possível para poder ir para a próxima fase, para poder ir para o próximo nível. Mas como que eu faço isso? Desenvolvendo essa mentalidade de crescimento, desenvolvendo esse mindset de crescimento. Porque isso vai me trazer essa sustentação. E cada desafio que eu passo, tá? Cada problema que eu resolvo, cada coisa que acontece e eu supero, me deixa mais forte. Sabe aquele ditado que diz que o couro fica mais grosso cada vez que você apanha? Mais ou menos assim, né? Engrossa o couro, né? O Mato Grosso do Sul, né? Emerson fala, usa algumas expressões assim, né? Deixa o couro mais grosso, né? Mas por quê? Porque está acostumado a levar a pancada ali e fica muito mais resistente, muito mais forte. É a mesma coisa quando você coloca um calçado e ele começa a machucar e cria um calo ali. E às vezes você continua usando e esse calo ele vira meio que uma proteção ali para não machucar mais.
Quando você passa pelos desafios, quando a vida vai te batendo, você vai levantando e você não se mostra fraco diante das situações, e não tem problema nenhum, tá? Você fracassar. Não tem problema nenhum você errar, não tem problema nenhum você ter medo de algumas situações, não tem problema nenhum muitas vezes você se sentir desanimado. O que não pode é você permanecer nesses estágios. Se você fracassou em algum momento, vai lá, olha para o seu fracasso, aprenda com o seu fracasso, você vai estar transformando ele em um aprendizado. Ele deixou de ser um fracasso, ele se tornou um aprendizado. Esse aprendizado vai ser uma experiência que vai te ajudar em uma outra fase, que vai te ajudar em outro nível. Mas existem algumas coisas, como crenças limitantes e a própria mentalidade fixa, que são barreiras. São barreiras e muitas vezes barreiras muito difíceis de transpor, que acabam nos atrapalhando de ter esse desenvolvimento. As crenças limitantes são ideias que as pessoas têm sobre si mesmas e que restringem esse potencial de crescimento. Muitas vezes a gente se pega pensando: ah, eu não sou tão bom nisso, ou eu nunca vou conseguir aprender isso, ou eu não sou capaz, ah, eu não sou merecedor, isso não é para mim. Ou até mesmo algumas palavras que lançaram sobre a gente: você não presta, você é igual fulano, você nunca vai ser ninguém, você é um burro, você é isso, você é aquilo. E você pegou essas palavras para você. E essas palavras, elas foram validadas em algum momento da sua vida. Porque às vezes você começou um projeto e não deu certo. Só que você não olhou para a preparação. Eu já tive a oportunidade de abrir e de falir algumas empresas. Por quê? Porque eu não estava preparado. Eu poderia muito bem olhar e falar assim: olha, eu não tenho dom, isso não é para mim, realmente eu não sou capaz, realmente eu não consigo. E acreditar nas palavras que foram lançadas para mim. Acreditar que eu era burro, eu poderia, pelo fato desses projetos não terem dado certo. Mas quando eu entendi que esses projetos não deram certo porque eu não tinha capacidade, eu não tinha investido no conhecimento para poder desenvolver esses projetos, quando eu entendi isso, eu descobri que a culpa era minha. Eu não estava preparado para aquilo. Eu não tinha base para aquilo. Eu garanto que vocês também começaram alguma coisa e não deu certo. Começaram alguns projetos e não conseguiram concluir. Mas nem por isso vocês são incapazes. Porque eu conheço cada um de vocês que está na mentoria e eu sei que vocês são um projeto que nasceram para dar certo. E vocês estão dando certo nas coisas que vocês estão fazendo e juntos nós estamos crescendo dentro da mentoria. E talvez você está se aperfeiçoando em alguma coisa, em alguma área. Talvez você se encontrou agora, ou talvez você está naquele processo de reformulação, tendo que deixar de lado tudo que você aprendeu até agora, ao longo da sua idade, e descobrindo que muitas coisas que você viveu até hoje é uma mentira. Olha que doido. E quando você começa a crescer, quando você começa a adquirir o conhecimento, você fica mais doido ainda porque você começa a imaginar que por que que você não descobriu isso antes? Porque tem tanta coisa que você poderia ter mudado já ao longo da vida, mas você só está descobrindo agora e você começa a fazer as mudanças e aí você começa a descobrir uma pessoa dentro de você que você nem imaginava. E aí começa a aparecer a sua melhor versão. E é normal a gente desanimar no meio do caminho. Por quê? Porque nós enfrentamos essas crenças limitantes que eu falei. Nós enfrentamos isso aí todos os dias. São desafios, são barreiras que atrapalham o nosso crescimento, que atrapalham o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado contínuo, o desenvolvimento dessa mentalidade de crescimento. E a própria mentalidade fixa, né, que é o oposto. Enquanto você está puxando para o crescimento, a mentalidade fixa está te puxando para o outro lado, porque a mentalidade fixa ela é baseada na ideia de que as habilidades e as inteligências elas são estáticas, ou seja, você nasceu assim e você vai morrer assim. E a pessoa com essa mentalidade
ela evita os desafios, ela tem medo de errar, ela tem medo de acreditar que o seu esforço vai trazer resultado. E tudo isso impede que o aprendizado contínuo e o crescimento pessoal aconteça na sua vida. Mas como que eu faço para isso? Qual estratégia eu posso usar para superar isso daí? A estratégia que você pode usar para poder superar isso daí é reestruturar o pensamento, é ressignificar isso. É substituir as suas crenças limitantes por afirmações de crescimento. Algumas pessoas que estão na mentoria, a gente tem conversado semanalmente, e aí a gente já começa a identificar alguns padrões, né? Começa a identificar algumas formas de pensar. E eu posso pegar essas afirmações e começar a usar no meu dia a dia. Você pode muito bem falar: ainda não sou bom nisso, ainda não estou dominando tudo isso, mas eu posso aprender. Eu posso aprender com o meu erro. Eu errei hoje. Ok, errei. Beleza. Mas o que que eu posso aprender com esse erro? E se você pegar e começar a criar o hábito de todos os dias você parar para refletir, principalmente à noite. Ó, eu vou dar uma dica para vocês aqui de milhões. Vale até mais do que a oração. E não é heresia que eu estou falando aqui para você, não. Talvez você não tenha nem o hábito de orar quando você finaliza o dia ou quando você começa o dia. Mas se você não orar e você fizer essa reflexão, já vai te ajudar e muito. Não vai substituir a oração, tá? Não vai substituir, mas vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. Fazer uma reflexão todos os dias ou no início do próximo dia sobre o que você fez no dia anterior ou o que você fez naquele dia. Como você se comportou? Como que você agiu? Quais foram as suas atitudes? Se você cumpriu as metas que você estabeleceu para aquele dia para alcançar seus objetivos. Se você não tem o hábito de orar, ou se você de repente fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso, tenta um dia você orar e um dia você fazer reflexão, ou fazer a reflexão rapidinho, divide o tempo. É tão importante quanto a oração. E aí você pode fazer nesse próprio momento de reflexão já começar a sua oração. De pedido de perdão pelo que você fez durante o dia. E a gente erra muito durante o dia. E quando você faz esse processo de auto-reflexão, você consegue no outro dia ser uma versão melhor do que você foi. Talvez você falou mal com seu filho, com a sua filha. Só que naquele momento não pareceu algo ruim. Não pareceu algo fora do normal. Mas quando você vai olhar para as suas atitudes, você pode observar que você não precisava agir daquela forma. Poderia talvez ter sido feito de uma forma totalmente diferente, em que você não causaria, de repente, um trauma, ou aquelas palavras não machucariam, de repente, o seu filho ou a sua filha. Talvez poderia ser melhor colocado. Mas talvez pelo calor do momento, você, com a autoridade de pai, de mãe, você foi lá e colocou daquela forma. Só que quando você tem a capacidade de parar para refletir, o que que acontece? Você vê que você errou e no outro dia você pode consertar aquilo. E não tem problema nenhum, tá? Você que é pai, você que é mãe, você chegar para o seu filho e pedir perdão. Não tem nada que vai tirar a sua autoridade nisso. Pelo contrário, eu garanto para você que de repente o seu filho, a sua filha, vai olhar para você e vai te admirar mais ainda. Porque nós crescemos numa sociedade onde a autoridade tinha que ser respeitada por aquilo que ela era. Só que a autoridade não fazia nada para aquilo. E nós não tínhamos os heróis. Talvez você pode ser o herói do seu filho, da sua filha. Basta você ressignificar isso, reestruturar esses pensamentos, substituir essas afirmações, fazer essa reflexão e entender que cada erro aproxima você do sucesso. Todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós vamos errar em algum momento. O que vai diferenciar é como você vai tratar isso, como você vai lidar com isso. Uma outra coisa que é importante a gente falar, e que acontece muito, e que é uma barreira para esse mindset de crescimento e para o aprendizado contínuo, é o medo do fracasso e da crítica. O medo de falhar. Muitas pessoas têm o medo do fracasso, porque o medo do fracasso pode paralisar o progresso.
Pessoas que têm medo de falhar frequentemente evitam novos desafios. Elas preferem a zona de conforto, elas não se arriscam, elas não vão atrás de novas oportunidades. E esse medo é uma barreira significativa para o crescimento. O medo de falhar. Quantos de nós temos medo de falhar? Quantos de nós temos medo de começar alguma coisa e não dar certo? Porque talvez você começou algumas coisas e não deram certo. E aí você tem medo de falhar porque você tem medo da opinião das outras pessoas. Porque se eu falhar agora, o que as pessoas vão falar de mim? Eu falei no início, né? Tem pessoas olhando para você. Só que essas pessoas também têm que entender que você é humano, que você erra. Só que o grande diferencial é o que você faz com o erro. Como você lida a partir do momento que você identificou os seus erros. E aí o que você vai agir, como você vai agir dali para frente. Então, supere esse medo de falhar. Eu escrevi esses dias atrás, eu tô para lançar talvez até esse ano, talvez ano que vem, ainda não sei, um livro chamado Medo, Inimigo ou Aliado. Inclusive, essa semana eu estou fazendo uma série de lives falando sobre a emoção medo. E o medo ele é legítimo, porque ele faz parte de uma das 6 emoções universais. Quem assistiu Divertidamente viu como que funcionam as emoções ali. E aquele filme Divertidamente, ele foi baseado em muitos estudos. E ele reflete muito bem o que acontece dentro da nossa cabeça com as nossas emoções. E o medo faz parte do nosso progresso. Só que o medo, ele não pode determinar o nosso futuro. O medo não pode dizer até onde a gente vai ou não. Existem 2 tipos de medo: o medo racional e o medo irracional. O medo racional é o medo do perigo, daquelas coisas que são reais. Por exemplo, você pode chegar na beira de um precipício e olhar para baixo e sentir medo pela altura, porque você não tem segurança nenhuma. Você pode estar em alta velocidade e sentir medo porque, de repente, o carro pode derrapar e alguma coisa pode acontecer. Você pode estar diante de uma situação de perigo e sentir medo. Esse é o medo real. Realmente tem um medo ali, tem alguma coisa oferecendo um perigo. E o medo, ele te prepara para você ter uma resposta, ou de luta ou de fuga. É assim que o medo trabalha. Então, quando você sente medo, dispara adrenalina, dopamina, serotonina, o teu corpo fica ativo para naquele momento você ter uma reação. Ou lutar pela sua vida, ou na verdade você vai lutar pela sua vida, né? Tanto indo para cima quanto correndo. Mas ou enfrentar aquele perigo, aquela ameaça, ou correr. Ou luta ou fuga. O medo tá aí para isso, para te alertar, para olhar para você e falar assim, ó, Emerson, ali na frente tem um buraco. Toma cuidado. Jameson, abaixa a cabeça que você pode bater. Lucas, vai com calma, você está indo rápido demais. Josiane, você está ficando muito para trás, está na hora de correr. Tem um perigo aí atrás. Então o medo, ele vai trabalhando dessa forma, ele vai alertando você, vai falando para você, olha, o medo do fracasso, ele é legítimo também. O medo do fracasso ele pode vir no momento em que você tá para iniciar algo e falar assim: olha, toma cuidado, porque você já errou outras vezes e você errou dessa e dessa forma. Só que o medo do fracasso não pode dizer você vai começar um novo projeto ou não. É você que tem que colocar os prós e os contras e ver se faz sentido e se está de acordo com o seu propósito. E você vai tomar as decisões. Mas o medo só vai te alertar. Ele vai chegar e vai falar para você dos riscos e dos perigos. O medo racional. O irracional é aquele que nós criamos na nossa própria mente. Aqueles que não existem, aqueles que vão sendo colocados. O medo do fracasso pode ser alimentado por aquilo que a gente já viveu, pelas experiências negativas que a gente viveu. E uma outra coisa importante, que o medo do fracasso, ele está aliado ao medo da crítica. Porque além de temer o fracasso, as pessoas temem ser julgadas e criticadas pelas outras pessoas. Esse medo, ele limita o desejo de aprender, de inovar e de assumir riscos. A autocrítica também pode ser uma forma de autossabotagem. Porque se eu não utilizar a autocrítica para extrair as minhas qualidades,
ela pode acabar me auto-sabotando ou ajudando os sabotadores a terem forças naquilo que eu estou fazendo. E aí vai desencadear outros medos, que daí começa pelo medo do fracasso, o medo da crítica, o medo do sucesso, muitas vezes, porque eu fui muito traumatizado lá atrás, eu nunca consegui conquistar nada, eu nunca ganhei nada, eu nunca recebi nada. Então, se a coisa está acontecendo agora, eu começo a ficar com medo, e aí eu começo a fazer de tudo para me sabotar. Eu nunca cheguei em primeiro lugar, eu nunca fui vencedor, eu nunca fui campeão de nada. E aí, quando eu estou para ser um vencedor, quando eu estou para ser um campeão, eu dou um jeito de me sabotar porque eu nunca estive naquela posição. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Isso é uma barreira que pode ser ultrapassada, mas que pode estar te atrapalhando também nesse processo de crescimento. E o que eu posso fazer então para vencer essa barreira? Qual que é a estratégia de superação dessa barreira? É encarar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e de mudança. Se a gente trouxer para a língua do crentez, né, a gente pode até falar que é Deus dando livramento. A língua do crentez é Deus dando livramento. O fracasso é a oportunidade que você tem de aprendizado e de mudança. Ou seja, é Deus te parando de alguma forma para que você possa analisar melhor a sua vida, porque é melhor você cair agora do que você cair de uma altura bem maior. Então, transformar essas críticas, de repente, em um feedback construtivo ou uma análise mais crítica da situação, isso pode melhorar a sua habilidade. E o foco tem que ser no progresso, não na perfeição. Muitas pessoas não saem do lugar justamente porque elas querem que as coisas sejam perfeitas. E a gente vai aperfeiçoando ao longo do caminho. E aí entra uma coisa que a gente fala bastante, que é a zona de conforto. A zona de conforto e o comodismo social. Permanecer na zona de conforto é uma barreira comum. A maioria de nós entramos numa zona de conforto. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque o que eu entendi sobre a zona de conforto? Eu entendo que todos nós trabalhamos para chegar numa zona de conforto. Só que ela não deve ser a zona de conforto, tá? Na verdade, todos nós trabalhamos para chegar em um determinado nível. Ela acaba se tornando uma zona de conforto algumas vezes. Mas esse próximo nível tem que ser uma zona de desfrute. Só para você entender. É quando você pega a semente, você vai lá e planta a sua semente. Existe um processo para essa semente dar frutos, correto? Tem um tempo para essa semente dar frutos. Só que vai chegar um momento que essa semente vai dar frutos. E você vai colher esses frutos. É a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Só que as coisas não acontecem de imediato. Você plantou, existe o processo do tempo e vai voltar para você de alguma forma. Você tem a oportunidade de escolher as sementes, mas não tem a oportunidade de mudar os frutos. A zona de desfrute é justamente esse momento quando a colheita chega, onde você começa a aproveitar. Quando você sai do nível da mudança e vai para o próximo nível, você já começa a colher alguns frutos. Você já começa a provar coisas melhores, a tua vida começa a se encaixar, a vida começa a dar certo, as coisas começam a fluir, as oportunidades começam a aparecer. Sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? Elas nunca saíram da zona de conforto e elas não sabem como lidar com essa situação. E quando elas vão para a próxima fase, que elas encontram a próxima zona de conforto, que é melhor até do que aquela, elas se estabelecem ali. E a partir do momento que os frutos acabam e você não vai embora para a próxima fase, você acaba ficando ali naquilo que é confortável, porque você já está acostumado com aquele ambiente. Quem já mudou várias vezes de casa sabe como que é. Você fazer mudança. É chato, é complicado, é difícil. É, você queria fechar os olhos, estalar os dedos e acordar num lugar tudo perfeito, que demora alguns dias. Eu acabei de fazer uma mudança novamente, depois de um ano. Mas agora já estou assim naquela sensação de desfrute, de estar num lugar melhor, das coisas estarem melhor, das coisas estarem acontecendo. É difícil no início, é difícil fazer a mudança, é difícil. Mas chega um momento que as coisas começam a fluir, que começa a acontecer algumas coisas através da mudança que você fez. Na tua vida não é diferente, então não queira permanecer na zona de conforto.
Coloca uma coisa na sua cabeça. Esse mindset de crescimento, ele precisa ser vivido. Então, se você está se sentindo confortável, faz diferente. Muda a forma que você está agindo. É o que a gente sempre fala aqui, né? Se você está cansado dos mesmos resultados, faça coisas diferentes. Coisas diferentes trazem resultados diferentes. Eu falo isso, inclusive, na oração. Se a tua oração não está sendo respondida, ora de forma diferente. Ora em lugar diferente. Ora em lugares diferentes. Talvez o que está faltando é você diferenciar aquilo que você está fazendo, porque talvez você não está nem orando, você está rezando, que você já decorou aquilo que você está falando. Muitas vezes chegou cansado, você vai orar na hora que você está dormindo, você está abençoando Deus em vez de pedir a bênção de Deus. Às vezes acontece. Quem nunca? A gente está no modo automático, zona de conforto é modo automático. Como que as coisas vão acontecer diferente? A partir do momento que eu der o próximo passo. A partir do momento que eu sair dessa zona de conforto. E você pode ver que quando você balança a zona de conforto, quando você faz coisa diferente, as coisas começam a mudar. Muitas estruturas começam a se estremecer, você não consegue entender, você tem vontade de desistir, você desanima, você quer parar com tudo que você está fazendo, porque saiu do seu controle. E é isso que é o genial. O mindset de crescimento vai fazer você sair do controle. Sabe por quê? Porque não precisa estar no seu controle. Não deve estar no seu controle. Tem outro maior que está no controle de todas as coisas. Você tem que avançar, você tem que crescer, você tem que desenvolver, você tem que sair da zona de conforto. O que é o comodismo social? São pressões sociais, normas culturais e expectativas externas que podem impedir o seu crescimento individual. Então, existe a zona de conforto, que às vezes a gente se coloca, mas existe um conformismo social, uma pressão social, uma pressão do meio em que a gente está inserido. Então, se eu quero mudar alguma coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a mudar a mim mesmo, e a mudança ela é de dentro para fora. Quando você começa a fazer as mudanças, você começa a receber uma pressão social, uma pressão externa. Gente, tem muita coisa espiritual nisso, tá? Essa opressão externa. Quando você decide fazer as mudanças, quando você para com seus vícios, quando você muda o seu comportamento, quando você quer restaurar a sua família, quando você quer se tornar uma pessoa melhor, tem uma pressão espiritual muito forte que também quer te impedir isso. Mas a pressão social, ela é movida. Por quê? A gente quer aprovação. A gente quer as pessoas do nosso lado. A gente não consegue muitas vezes ir por confronto, a gente não consegue muitas vezes levar uma cadeirada nas costas quando a gente começa a mexer com a estrutura, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Quando você começa a mexer com algumas coisas, começa a levar porrada, começa a levar pancada, e você vai ter que ter uma estrutura para isso. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem sair daquele mundinho que elas estão vivendo, porque elas estão cercadas de pessoas medíocres, e pessoas medíocres são pessoas que vivem na média. E se você quer ser um extraordinário, se você quer ser um excepcional, se você quer ser um imparável, você vai ter que sair da média. Você vai ter que sair da onde você está, você vai ter que mexer com a tua estrutura. E aí você vai ter que aguentar tudo isso. E não é fácil muitas vezes aguentar. Só que você consegue, você já venceu coisas piores. Então, essa pressão social que talvez você está enfrentando, da família, dos amigos, da igreja, da sociedade, falando que você não pode, que você é isso, que você é aquilo, não te apoia, não estou junto com você, é normal. Você vai estar sozinho, porque esse propósito é somente teu, não é daquelas pessoas. Você vai ter que enfrentar isso. Qual que é a estratégia para superar isso? É desenvolver a capacidade de sair da zona de conforto de maneira gradual. Não adianta você querer ser radical. É um passo de cada vez, é um dia após o outro, é melhorando um pouquinho, é assumindo os desafios e crescendo com esses desafios. É cultivar um ambiente social que valorize seu crescimento, ou seja, é trocar de mesa, é conectar com outras pessoas, é participar de alguns eventos, de workshop, de palestra, é conectar com uma galera diferente, valorizar esse crescimento, esse apoio que de repente você tem de pessoas que você nem imagina. Incentivar também essas pessoas à inovação, ao aprendizado contínuo, é buscar uma galera que está buscando aquilo que você está buscando.
É assim que você vai conseguir vencer, superar isso. E quer ver uma outra coisa que é muito forte também? É a procrastinação. A procrastinação e a falta de foco. E a procrastinação é uma barreira comportamental que afeta negativamente o desempenho de um mindset de crescimento. Ou seja, ela faz com que você permaneça no mindset fixo. A falta de ação, que a procrastinação é a falta de ação. A falta de ação, ela adia o progresso e ela impede a construção de novas habilidades. A falta de ação faz com que você continue na zona de conforto e que você perca o foco. E a dispersão da atenção de várias atividades que você tem do seu planejamento, ou quando você não tem um planejamento, quando você não tem objetivos, quando você não tem metas, não tem um plano claro, isso pode prejudicar o seu aprendizado. Isso pode prejudicar o seu crescimento. A ausência de metas específicas, elas vão incapacitando você de priorizar o teu aprendizado, de priorizar aquilo que você está buscando, o teu crescimento, o teu desenvolvimento, e vai fragmentando isso, vai fazendo com que isso fique ineficaz. Você vai perdendo o desejo, você vai perdendo a vontade, é por isso que você desanima no meio do caminho. Porque talvez você tenha a oportunidade de se conectar todo dia, de se fortalecer, de pegar as aulas toda semana, de entrar na plataforma lá, de assistir os vídeos, mais de quase 100 vídeos que já tem lá, de pegar a aula todos os dias, de marcar um horário, de marcar um cronograma ali e falar assim, não, segunda-feira eu vou pegar o dia para tirar uma hora para estudar, ou todos os dias eu vou tirar uma hora por dia para estudar várias coisas, vou pegar as matérias lá da mentoria, vou pegar o treinamento que já tem disponível lá para mim, os cursos profissionalizantes, enfim, alguma coisa eu vou fazer, mas é você focar naquilo que você, porque no que você quer, porque daqui a um ano, o quanto você já vai ter crescido. Eu falo para algumas pessoas que eu tenho o hábito de fazer pelo menos um curso por semana, pelo menos um curso. Faço vários cursos, às vezes cursos até que nem tá na minha área, mas por conhecimento. Olha só, se eu fizer um curso por semana, dentro de um ano, são 52 novos cursos, ok? Já teve um final de semana que eu fiz 6 cursos. Olha o crescimento. Ah, é para ser melhor que os outros? Não, é para o meu conhecimento, é para aplicar no meu dia a dia, para se tornar uma versão melhor. Eu entrei no início do ano num desafio de fazer um mestrado em teologia, estou estudando. Poucas pessoas sabem que eu estou fazendo mestrado. Mas para quê? Conhecimento. O título ajuda? Ajuda. Dá uma autoridade também. Mas eu vi uma oportunidade e falei assim, não, eu preciso fazer. E agora, vocês que estão na mentoria também vão ter algumas oportunidades aí através das plataformas que a gente está adquirindo aí, com cursos superiores, pós-graduação, MBA, muita coisa aí. Você só não vai sair do lugar se você não quiser. Na verdade, você só não sai do lugar se você não quiser. Tem formas de aprender, mas eu preciso manter o foco. Mas para manter o foco, eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso ter objetivos. Qual é o seu objetivo? Você já definiu isso? Definiu o objetivo? Agora crie o planejamento. Ou melhor, crie as metas, né? Criou as metas, crie um planejamento para você executar. Pronto. A hora que você aprender a fazer isso para tudo, já era. Ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais, nem você, mas vai querer parar. Então, o que eu faço? Qual estratégia eu posso usar para superar essa barreira da procrastinação e do foco? É desenvolver a autodisciplina, é criar metas claras e focadas, além de dividir os grandes desafios em tarefas menores e mais gerenciáveis, vai ficar muito mais fácil. Quando você começa a usar as técnicas de gerenciamento de tempo, que é muito importante, a gente passa horas e horas nas redes sociais, se a gente parar para pensar e criar uma forma para a gente estudar pelo menos uma vez por semana, você já vai estar bem. Se for uma hora por dia, então, nem se fala. Qual que é o problema da maioria dos universitários hoje? Eles estudam os 4 anos e depois que passa esses 4 anos, eu sei porque eu fiz isso. Eu queria ficar um ano sem estudar. Não quero estudar. Nossa, eu estava trabalhando, eu cuidar de madrugada, terminei a faculdade, falei, agora eu quero ficar um ano sem estudar. No próximo ano eu penso numa pós-graduação. Sabe quando eu fui começar a pensar isso? Muito tempo depois. Muito tempo depois.
que é difícil você continuar no ritmo. Então, se você pegar todos os dias e começar a estudar, todos os dias você começar a ler um livro, todos os dias você começar a se conectar com Deus, todos os dias você começar a buscar o teu crescimento pessoal, o que que vai acontecer? Daqui um ano você vai estar totalmente diferente, você vai estar uma versão muito melhor do que você está hoje, com pequenas coisas, acrescentando pequenas coisas no seu dia a dia, e dá tempo, gente. Dá tempo de você estudar meia hora todo dia. Dá tempo de você parar 10, 15, 20 minutos para você ler um livro todos os dias. Dá tempo de você ler sua Bíblia todos os dias e terminar ela dentro de um ano. Eu faço isso já faz 15 anos. E eu não sou um super-herói, eu não sou um super intelectual. Eu tenho dificuldades como vocês também. Mas eu busco, eu vou atrás, eu crio uma rotina para poder fazer, eu acordo cedo para poder fazer isso. Ah, mas se eu acordar cedo, eu vou ficar cansado durante o dia. Quem quer faz, quem não quer fica arrumando desculpa. Então, se a gente quiser, dá para fazer acontecer. Dá para fazer acontecer. E quanto antes você começar, melhor você vai ficar e mais rápido as coisas vão acontecer. Bora para cima? Aberto para perguntas aí. Bora lá. Ou compartilhem, complementem.